Glória a Deus, aleluia. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, verso 1 e parte do 2. Hebreus, capítulo 12. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Já ouvimos uma maravilhosa mensagem, nos lembrando que precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo. Não podemos esquecer jamais que somos depósitos de Deus. Precisamos estar sempre cheios. Vamos a esta mensagem. Hebreus 12, 1 e parte do verso 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém. Este primeiro versículo do capítulo 12 inicia aqui trazendo para nós um desafio que já foi vencido por muitos e que o escritor aos Hebreus chama de uma grande nuvem de testemunhas. O portanto aqui é o fechamento, é a conclusão de algo que vem sendo tratado, e nos versos anteriores nós vemos em todo o capítulo, ou pelo menos até o versículo 29, nós vemos aqui falando dos heróis da fé, de tantos homens e mulheres que conquistaram vitórias, que traçaram um caminho, uma rota, que caminharam de maneira árdua, de maneira arriscada, para servir a Deus, para serem testemunhas, para proclamarem a palavra de Deus. Quando nós lemos nos versículos finais do capítulo 11, nós vemos que o escritor diz que são tantos os personagens, são tantas pessoas, que ele não tem tempo para descrever a história de todos eles. E ao iniciar o verso 12, o escritor se volta para o presente. Ele vinha falando de tantas coisas, de tantos personagens do passado. Quando ele inicia essa parte, embora o livro não estivesse no seu original dividido em capítulos, mas aqui é como se ele estivesse sim começando um novo parágrafo. E ele começa dizendo: portanto também nós. Ele usou tantas pessoas, tantos grandes homens e mulheres, para falar de uma carreira que eles tiveram. E ao iniciar o verso 12, ou melhor, o verso 1 do capítulo 12, agora se volta para o presente, se volta para a igreja contemporânea e diz: portanto também nós, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Antes dele falar também que nós temos uma carreira que nós precisamos fazer, igualmente os que ele anteriormente fala de seguir um caminho, um propósito de Deus. Antes disto, ele diz que nós devemos nos desvencilharmos de duas coisas que pode nos atrapalhar na nossa caminhada.
E ele fala que devemos nos desembaraçar de todo o peso, de todo o peso. Aqui ele fala de uma carreira, pois ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora imagine alguém que precisa correr, e aqui ele não fala de andar, aqui é correr mesmo. Alguém que precisa cumprir uma missão às pressas ou com pressa. Alguém que precisa cumprir um chamado, uma tarefa, e essa tarefa exige pressa. Para aqueles que ele trata no capítulo 11, eles tiveram que verdadeiramente correr, tiveram que empreender mais esforços para conseguirem alcançar e atingir os propósitos de Deus. E aqui ele fala também que nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso. Irmãos, correr com um peso, aí a nossa carreira, ela se torna menor. Quem sabe você já tenha levado um peso sobre os ombros, em algum momento, na cabeça, teve que levar um peso por um percurso curto, e você já sentiu o cansaço imediato. Imagine uma carreira que precisa ser empreendida por um longo período, ou por toda a vida, que é a nossa carreira cristã. Então o peso com certeza impedirá, com certeza nos impedirá de corrermos com perseverança. E aqui não é só correr, é correr constantemente, é não parar esta corrida. E o peso com certeza vai atrapalhar, vai comprometer esta carreira. Depois ele fala do pecado que tenazmente nos assedia. Então a carreira nos foi proposta, no entanto o peso e o pecado são dois empecilhos, são duas barreiras que precisam ser vencidas. E de maneira consciente nós precisamos encarar esta verdade, que a carreira cristã não é fácil por si só. A carreira cristã que o Senhor nos deu, ela já tem as suas dificuldades, são tantas elas. Mas aqui o escritor fala de duas coisas que podem realmente comprometer a nossa carreira, que é o peso. E este peso pode se tratar de tantas coisas que nos torna, ou que nos faz sentir pesados para corrermos. Às vezes nos sentimos tão pesados que até mesmo para andar nós temos dificuldade. Imagine em correr. A carreira nos está proposta, mas precisamos de maneira urgente nos livrar do peso. E quantas coisas têm sido pesadas na tua vida cristã? Quantas decisões se tornaram um peso para você correr? E às vezes já sentiu cansaço por causa do peso. Depois vem o pecado. O pecado nos assedia constantemente. É manhã, tarde e noite. Nós estamos sempre sendo sediados pelo pecado. Às vezes o pecado vem de maneira virtual. O assédio vem de maneira virtual. Vem também da maneira presente, visível, física. Também somos às vezes assediados por uma influência maligna. E também somos influenciados pelos nossos próprios pensamentos, envolvidos nas nossas próprias paixões. Contanto que o pecado em todas as formas vai estendendo os seus tentáculos, a sua rede, e nos cercando constantemente. E é interessante que este escritor aos Hebreus, se Paulo ou não, mas ele está dizendo que o pecado nos assedia constantemente. Nesta carreira que nos está proposta, nós precisamos ter a consciência
de que somos nós que precisamos se desembaraçar, se desvencilhar, se livrar do peso e do pecado, pois existe algo maior para nós. Existe uma carreira proposta, e quem propôs esta carreira foi o próprio Deus. Aleluia! Quando Ele nos chamou para a sua presença, Ele construiu, Ele elaborou um plano para todos nós, e quando nós seguimos este plano, precisamos nos desvencilhar dessas duas coisas que podem comprometer a nossa carreira. E quando lendo este texto, meus irmãos, nós vemos aqui tantas indicações, tantas lições que podem ser aplicadas em nossa vida. Além da carreira que nos está proposta, nós devemos olhar firmemente para frente. Nesta carreira não nos dá o direito de ficarmos transitando para um lado ou para o outro, nem tampouco parar e nunca voltar atrás. Esta carreira que nos está proposta nos obriga a olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o nosso Senhor. Quantas pessoas já pararam na caminhada? Quantos crentes já estacionaram por causa do peso, por causa do assédio do pecado, e também porque resolveram olhar para outras direções? Quem sabe você se sente frio na fé, quem sabe você se sente até perdido, como quem está num caminho que não sabe para onde vai, porque você tirou o olhar de Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E quando estudando este texto, me veio a lembrança, um texto do Antigo Testamento, no livro dos Reis, no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19. Eu convido você a abrir sua Bíblia e acompanhar comigo esta palavra. No capítulo 19 de primeiro livro dos Reis, fala sobre um momento na vida de Elias. E Elias tinha uma carreira definida. Elias era um profeta de Deus, não era uma pessoa neófita, não era um desocupado ou desorientado. Elias tinha o seu chamado já definido. Deus já havia usado Elias de maneira poderosa, pois nos capítulos anteriores, principalmente no capítulo 17, nós vemos um momento heróico na vida de Elias. Notemos aqui, meus irmãos, que Elias, no capítulo 17, ele desce do Monte Carmelo como um grande herói de Israel, pois ele sozinho desafiou o rei Acabe e os 400 profetas de Baal. E ele agora, após vencer este desafio, ele depois passa por um momento de perseguição. E nesse momento de perseguição, Elias toma agora direções divergentes da carreira que lhe estava proposta. Semelhante ao profeta Elias, nós também muitas vezes tomamos rumos diferentes da carreira que nos está proposta, movidos por sentimentos que são nocivos à nossa fé, movidos por uma visão distorcida, ou às vezes até cego, movidos por vontades próprias, movidos pelo medo, pela frustração e por outras motivações. Nós achamos que estamos na carreira errada. E quantas vezes nos bate este sentimento de que talvez estejamos combatendo o combate errado, que estamos trilhando o caminho errado, e que talvez seria melhor outra situação, seria melhor outro ministério, outra vida, outra cidade, outra formação. Dificilmente nós estamos satisfeitos
completamente com aquilo que Deus tem nos dado. Muitas vezes estamos inquietos por dentro, inquietos por coisas que não deveriam nos inquietar, mas estamos inquietos porque há sempre uma insatisfação crônica em nossa mente e coração. Elias tem o seu ministério comprovado diante de Israel. O seu ministério é comprovado diante de todo o povo. É um homem respeitado. Deus fala com ele. Ele ouve a voz de Deus. Ele tem o domínio, o poder da sua palavra na terra. E Deus age através da sua palavra. Mas depois dele receber uma afronta, uma carta ou uma mensagem vinda de Jezabel, ele toma um caminho diferente. E o caminho que Elias toma é o deserto de Berseba. E nesse deserto Elias vai viver um momento de depressão em sua vida. E falo de depressão em todos os sentidos, pois Elias não vai viver só uma depressão espiritual, uma depressão psicológica. Ele não vai viver apenas uma depressão de relacionamentos. Ele vai se isolar completamente, porque no deserto isto é favorável. No deserto existe um clima favorável ao cansaço, pois deserto nos faz logo lembrar de sol escaldante, de escassez, da falta da sombra, do aconchego, da proteção. O deserto é sinônimo de sofrimento. E Elias, ele quer viver esse sofrimento. Ele prefere o sofrimento do deserto do que o sofrimento lá junto do seu povo. Ele se sente abandonado, ele se sente desprezado, e ele quer viver esse sofrimento no deserto sozinho. E no deserto tem cansaço. E onde está a carreira que lhe estava proposta? A carreira ficou de lado. Os propósitos de Deus também foram agora deixados de lado. As promessas também foram esquecidas, ficaram em stand-by, ficaram guardadas por um instante, por uns dias. Quem sabe elas voltam a ter sentido. Mas naquele momento nada mais fazia sentido na vida de Elias, a não ser se isolar completamente. E quantas vezes nós também temos essas mesmas atitudes? Elias deixou o seu moço e ele inicia uma carreira diferente que Deus havia pensado, planejado para ele. Será que isto pode estar acontecendo hoje com a vida de alguém? De maneira consciente, abriu mão de um propósito divino para viver as suas próprias vontades, pensando que isso seria melhor, mais confortável, menos doloroso, menos trabalhoso, mais leve. São esses pensamentos que nós temos, irmãos. Porque chega um momento na nossa vida, por causa das nossas experiências alcançadas, ou às vezes até mesmo por algum recurso, alguma estrutura, seja financeira, familiar, de formação, vem aquele sentimentozinho de autonomia, aquele sentimento de alguém mais capaz, mais potente, mais livre. Surge até um pensamento de soberania em nós, de controle das coisas. E pensamos que temos o controle das coisas, da nossa vida, em nossas próprias mãos. Como estava certo o profeta Jeremias, quando disse que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas.
E como nos enganamos tanto, vagueando nos nossos pensamentos. Elias vive esse momento e ele está cansado. No deserto tem cansaço. No deserto de Elias tem o sentimento de perseguição, mas tem um sentimento de fracasso, de frustração. Nos versículos 3 e 4 do capítulo 19 nós lemos: temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó meu Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu. Triste homem, pobre homem Elias. Aqui há uma declaração, há uma comprovação de que nós, que parecemos tão fortes, que parecemos tão conscientes, tão corretos, tão firmes, há momentos em nossa vida que isso desmorona, que isso cai por terra, porque nos sentimos tão fortes, tão certos, mas isso desmorona. É um castelo de areia, é uma ilusão, e que nós muitas vezes, impactados por coisas adversas e externas, nós desabamos. E ouvimos a frase que sempre é repetida pelas pessoas que enfrentam o deserto, e dizem: o meu chão se acabou, a minha vida perdeu o sentido, não consigo mais me levantar, não consigo mais projetar o futuro, eu perdi todas as esperanças. Quantas vezes eu já ouvi estas frases pronunciadas por crentes e crentes maduros na fé. Nós não somos diferentes de Elias. Nós não somos diferentes de Elias. Nós somos iguaizinhos a ele. Que no momento em que nós parece que estamos dominando o espaço, dominando a situação, mas então somos atravessados como por uma flecha que rasga o nosso coração ao meio, e somos atingidos de maneira certeira por um mal, por uma situação, por uma adversidade. E então vamos para os nossos desertos. E onde fica a carreira que nos está proposta? Onde está o olhar para o autor e consumador da nossa fé? Nos perdemos, ficamos cegos, não enxergamos mais nada pela frente, só conseguimos ver derrota, só conseguimos ver a morte, pois o próprio Elias está dizendo: Senhor, para mim já basta, esta vida não tem mais sentido, pode acabar com a minha vida, eu paro aqui, eu jogo a toalha aqui, eu digo que para mim já chega. Somos assim, nocauteados pelos problemas da vida, e esquecemos da carreira que nos está proposta, esquecemos do alvo, e somos envolvidos de maneira tão forte, somos embaraçados, embaralhados, e cedemos aos assédios do pecado. No deserto tem tudo isto, mas no deserto tem outras coisas também. Sabe por quê? Porque Elias pôde se livrar do seu moço. Aleluia. Elias pôde dizer tchau para o seu moço, mas ele não pôde dispensar a presença de Deus.
Ele se sentiu sozinho e solitário, porque não havia ninguém em sua companhia. Mas o Deus que nos propôs uma carreira não nos deixa sozinhos no deserto. Oh, aleluia! Ele estava lá. Elias estava navegando nos seus pensamentos tolos, mas Deus estava lá. Deus estava observando tudo. E quando Elias, neste deserto, ele vai ter um fortalecimento de Deus. Lemos no versículo 5 em diante, e diz que ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Como isto é maravilhoso, meus amados. Sabe por quê? Porque quem propôs a carreira foi o próprio Deus. E Ele vai fazer de tudo para que nós cheguemos lá no final, para que nós alcancemos, aleluia, o propósito final dessa carreira que nos foi proposta. Deus sempre estará à disposição para nos levantar de novo. E Deus diz para ele: levanta-te e come. Elias está cansado, está desorientado, e veio a fome, porque deixar de comer é uma das coisas que acontece quando nós estamos desmotivados. Quando a vida perde o sentido, até o nosso paladar é prejudicado, é comprometido. E Elias está ali, Deus sabe que ele está fraco. E este alimento não é apenas alimento para o seu estômago, é um alimento espiritual. Porque nem sempre nós estamos com fome para encher o nosso estômago, mas Deus está vendo o nosso coração e sabe o quanto nos falta fortalecimento. E por que nos falta? Porque não fazemos o que foi dito na mensagem anterior. Porque nós buscamos pouco o Espírito Santo, e às vezes estamos embriagados com vinho, que há contenda, que há dissolução, e vamos enfraquecendo, e não conseguimos nos livrar do peso, e nem tão pouco do pecado que tão de perto nos assedia. Por isso vamos ficando fracos. Mas o Senhor, sabendo disto, traz uma comida espiritual para Elias. Esta comida, ela é produzida no céu, ela é produzida pelo próprio Deus, aleluia. Não é um suplemento alimentar, não é uma comida especial feita por um bom chefe de cozinha. Esta comida vem de Deus. Somente esta comida pode nos reerguer novamente. Somente esta comida tem o poder e a capacidade de nos levantar do chão. Aleluia, glória a Deus. E Elias comeu. Ele estava tão fraco que ele voltou a dormir novamente. Ele não conseguiu olhar novamente para o autor e consumador da fé. Ele não conseguiu voltar à estrada proposta. Ele continuou a dormir. Mas Deus novamente, no versículo 7 diz: voltou segunda vez o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor é o próprio Deus, é o Cristo que aparece e toca nele. E aqui, meus irmãos, isso é maravilhoso, porque ele toca em Elias. Este é o tocar de Deus em nossa vida. Eu não sei se você já sentiu isso na vida alguma vez, mas Deus toca em nós. Deus toca em nós. Aleluia. Deus toca em nós, porque Ele é o nosso dono. Nós somos propriedades dEle. E quando Ele percebe que precisamos de um toque, Ele vem e toca em nós e nos levanta novamente. Aleluia. Elias é um instrumento de Deus. Ele não se governa, assim como você e eu. Nós não temos domínio sobre a nossa própria vida, porque Ele nos chamou para uma carreira.
não conseguimos nos esconder da sua presença. E o anjo tocou novamente. Quantas vezes você já sentiu esse toque e não reage? Quantas vezes você veio para um culto e sentiu a presença, ouviu a mensagem que bateu exatamente com aquilo que você está vivendo e você não reage? Eu te convido nesta noite a levantar os seus olhos e a olhar para o Senhor Jesus, o autor e o consumador da tua fé. Aleluia! Seja forte nesta noite com este alimento de Deus. Levante o seu olhar para o céu, porque embora que o mundo esteja a pegar fogo, que o mundo está em guerra, que o mundo está em crise, o céu nunca estará em crise para atender aqueles que estão seguindo a carreira que lhes foi proposta. Aleluia! O anjo tocou novamente, no versículo 7, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Oh, aleluia! A mesma coisa nós precisamos ouvir hoje. A minha carreira não termina aqui. Lamentavelmente nós não podemos fazer a nossa própria agenda. Não temos como realmente ter uma definição daquilo que nos vai acontecer e até quando e onde nós iremos, porque temos uma carreira, nós temos um percurso. Aleluia! Você é consciente disto? Você tem um percurso a fazer. E quem te propôs esse percurso foi o próprio Deus. E é o melhor caminho para você. Pode ter deserto, pode ter perseguição, pode ter cansaço, mas uma coisa eu te garanto pela palavra de Deus: você nunca estará sozinho neste deserto. Deus sempre estará conosco. E quando for necessário, Ele levantará o seu trono e nos tocará novamente. Talvez você precise exatamente desse toque hoje, desse puxão de Deus, para você erguer novamente os seus olhos e contemplar a excelência da carreira que nos foi proposta. Elias encontra o peso na sua frente. Ele está pesado. Como diz o escritor, que devemos nos livrar do peso. Elias é socorrido por Deus para que o peso seja tirado de seus ombros. Ele levanta, come, e com a força daquela comida, aleluia, versículo 8, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Mas ainda não está resolvido o problema. Sabe por quê? Porque nesta carreira nós não temos um único desafio. Nós não temos uma única prova. Nós sempre teremos aflições. Nós sempre teremos dificuldades. Agora, se tem um povo na terra que tem uma garantia de vitória constante, somos nós. Nenhum outro povo tem garantia de vitória constante, a não ser a igreja do Senhor. E eu me agarro com essas promessas e convido você também a se agarrar com essa promessa. A minha igreja, nós somos de Jesus, é a igreja do Senhor. E nem mesmo as portas do inferno poderão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Não há nenhum mal que possa se levantar e prevalecer contra o povo do Senhor. O Deus de Jacó está conosco. Aleluia, o Deus de Jacó está conosco. Levante a sua mão nessa noite e se sintam vitorioso, porque Deus está no comando da tua história.
Remanda rebassude candaramas. Remanda candarabassundeca. Aleluia! Que coisa maravilhosa! A igreja é vencedora. O povo de Deus é eleito para vencer. Os desafios são tantos. Os desafios são tantos. E Elias volta a enfrentar outra situação complexa. E ele encontra na frente uma caverna. A carreira está proposta, mas tem dificuldades pela frente. E quando nós lemos que está escrito o versículo 15, depois dele enfrentar a dificuldade da caverna, porque na caverna tem treva, na caverna tem insegurança, na caverna tem medo, mas na caverna também ainda tem um chamado que prevalece. Na caverna também tem presença. No deserto tem presença, na caverna tem presença, na cova tem presença. Aleluia. Na fornalha tem a presença, no presídio tem a presença, no mar tem a presença, no ventre do peixe tem a presença. Não importa o lugar, não importa a dificuldade, a presença de Deus estará lá. Aleluia. E Deus vai lá e diz: Elias, eu tenho uma carreira proposta para ti. O que é que você está fazendo aí? Essa caverna não estava nos meus planos. Foi você quem a buscou. Foi você que encontrou e se enfiou nela. Mas você é muito bom para estar nesta caverna. Você está no lugar errado. Eu planejei um caminho, uma carreira maravilhosa, excelente para você. E é o que Deus te diz nessa noite também. Quem sabe você entrou numa caverna com medo, quer se esconder de tudo, quer viver o seu mundo fechado. Não sei se as perseguições, alguma fala, alguma frustração, medo, decepção te alcançaram. Mas eu quero dizer que Deus ainda continua dizendo: está de pé a carreira que eu te propus. Ainda está de pé. E Deus tira Elias dali. Depois dele ver o vento, o terremoto, o fogo, mas a brisa entra na caverna e ele sente a presença de Deus. E ele se coloca de pé diante do Senhor. E Deus diz: olha, a carreira não parou ainda, não terminou ainda. Leia o versículo 15 e diz assim: disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho. Vai e volta ao teu caminho. Usando a mesma palavra de Hebreus, vai e volta para a carreira que te está proposta. Aleluia. E esta palavra de retorno hoje para os propósitos de Deus, para os planos de Deus. Por que sofrer à toa? Por que ser usado como massa de manobra? Por que ser manipulado pelo pecado? Por que ser enganado conscientemente? Por que caminhar caminhos de morte em vez de caminhar os caminhos de Deus? Porque para o homem todo caminho é bom, mas no final são caminhos de morte. Mas Deus tem caminhos excelentes. Deus tem caminhos excelentes. E você pode ler isso no capítulo 55 de Isaías, bem rápido. E no capítulo 55 de Isaías, nós vemos Deus falando sobre isso. E ele diz assim: porque os meus pensamentos, versículo 8, porque os meus pensamentos
não são os vossos pensamentos. Escute esta palavra de Deus a você nesta noite. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são excelentes. Por que trocar o que é excelente por aquilo que não vale nada? Se livre hoje do peso que está sobre você. Tenha força e se liberte do assédio do pecado e volte à carreira que te está proposta. Como Deus fez com Elias e foi buscar ele no deserto, foi buscar ele na caverna e disse: volta para o teu caminho, eu ainda tenho coisas a serem realizadas através de você. E ele disse: volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Ninsi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate ungirás profeta em teu lugar. O que aconteceu? Elias retomou as forças, se recompôs, aleluia. E aqui eu vejo Elias ajeitando a capa novamente. Elias tinha uma capa especial, só aquela capa fez um estrago terrível nas mãos de Eliseu. Elias sai da caverna, quem sabe batendo a poeira, ajeitando o seu terno, ajeitando a sua roupa, e diz assim: Senhor, estou pronto, estou pronto, estou de volta, aleluia. Como o inferno fica perturbado quando um crente levanta a sua cabeça novamente. Como o inferno se perturba quando ele vê um crente se erguendo novamente das cinzas, aleluia, e olhando novamente para frente. O diabo se vê derrotado, porque ele fez de tudo para destruir a vida de alguém. Mas quando Deus vai lá e o tira de volta do deserto, da caverna, põe seus pés sobre uma rocha, coloca um novo cântico em sua boca, aleluia, e ele volta ao caminho, ele volta à carreira que está proposta, e ele volta a olhar para Jesus. Porque o nosso olhar, quando se desvia, a gente vê tantas coisas belas, são boas para o momento, para a satisfação pessoal, carnal, mas são passageiras. Mas quando olhamos para o Cristo, que está sempre a nos abençoar, a nossa força, as nossas forças se recompõem, somos reerguidos novamente. Eu te convido nesse momento a se colocar de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Senhor coloque nesta noite colírios em teus olhos, para que você veja. Que esta mensagem ela comece a te apertar por dentro. Aleluia. Os crentes assembleanos esqueceram de glória a Deus e aleluia, pastor Cícero. Estão esquecendo que o céu é tocado com louvor e adoração. Os céus se abrem quando a igreja adora. Os céus se abrem quando o crente abre a sua boca e clama por ele. Aleluia, glória a Deus. Esta é uma noite de bênção. Deus está falando com a sua igreja. Eita!
Aleluia! Entenda e perceba o agir de Deus nessa noite de maneira extraordinária em sua vida. Receba nessa noite alimento espiritual. Receba comida do céu. Quem sente a doce presença do Espírito Santo de Deus,